aplaudir ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Esta manhã é uma manhã de muitas celebrações. E nós temos duas celebrações tremendas para realizar aqui. Trata-se da apresentação de dois meninos. Já vou declarar dois profetas que vai ser levantado no nosso meio. Posso ouvir um amém? Aleluia. Vamos apresentar o Pedro Paixão Perim e o Daniel Yuji Souza Sanda. Eu quero que venha aqui à frente, por gentileza. Cadê os pais? Tragam aí o Pedro, tragam o Samuel, o Daniel, em nome de Jesus. Tragam aqui, vamos apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha aí, que maravilha. Eu quero também que as testemunhas, né? Está aqui o Marcos. Aleluia, a Fernanda, a Júlia. Temos também o Miguel, a Eliane. Glória a Deus, a Yumi. Que maravilha, não é? A igreja está contente por essas crianças, amém? Eu quero também que os familiares que queiram subir aqui, pode vir também em nome de Jesus, as testemunhas. Venham. Cadê a vovó? A titia? Olha só. Olha o Murilo. Sejam bem-vindos, pode subir. Nós vamos ler aqui um texto maravilhoso das Sagradas Escrituras para fazer esta apresentação gloriosa na presença de Deus. Que maravilha. Palavra do Senhor no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 1 diz: naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aleluia! A Bíblia diz que das crianças pertence o reino dos céus. O reino dos céus pertence ao Daniel, pertence ao Pedrinho. Glória a Jesus, deles pertence o reino dos céus. E se nós quisermos adquirir o reino dos céus, temos que nos humilhar ou tornar-se humilde como estas crianças. Por isso nós estamos contentes, porque são dois meninos que vão crescer, vão ser ministrados no conhecimento e na palavra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai lhes conferir autoridade no reino. Glória a Jesus. Por gentileza, querido, vamos nos colocar em pé. Estenda as tuas mãos à frente. Vamos orar aqui pelo Daniel. Olha aí. Que maravilha. Lindão. Maravilha, coisa linda. Convido também o pastor Enéas, né? Pastor Enéas tomou até banho para fazer essa apresentação maravilhosa, né? Vem cá, querido. Ele vai ter a honra de apresentar os dois, né? Na presença do Senhor Jesus aqui. Olha aí. Obrigado, pastor. Estrategicamente, ontem eu fui, né? Visitar, comi um mingauzinho, né? Para ele ficar bem bonzinho assim, né? Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós queremos, diante de Deus, Senhor, diante de Ti, Pai, diante da igreja, diante, Senhor, de todo mundo espiritual, Senhor, consagrar, Senhor, separar, Pai, esta criança para Ti, Senhor. Pai, assim como Ana entregou Samuel, Senhor, nós entregamos, Pai, a vida do Danielzinho, Pai, para que, Pai, essa criança, Pai, cresça, Pai, com os seus princípios no coração, Senhor, instruindo pelos seus pais, Senhor, e nunca se desvie dos seus caminhos, Senhor. Que essa criança seja uma criança ungida, tenha, Pai,
as tuas revelações no coração, Senhor. Em tudo que ela fizer, Pai, ela prospere para a tua honra e para a tua glória. Abençoamos a vida desta criança, do Daniel, em nome de Jesus, Senhor. Amém? Aleluia, amém. Glória a Deus. Batismo, apresentação. E aí, Pedrinho, tá gostoso aí? Aleluia, Senhor, nós acompanhamos desde o ventre da mamãe, Senhor, a geração dessa criança, Senhor. E nós cremos, Senhor, e declaramos, Senhor, que aqui há um ministro de Deus, Senhor. E nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que assim como Jesus foi apresentado, Senhor, com o objetivo de consagrá-lo, separá-lo, Senhor, assim também, Senhor, nós separamos essa criança, Senhor, para o teu serviço, para o teu servir, Senhor. Nós declaramos, Senhor, sobre a vida do Pedrinho, Senhor, que essa criança será bendita na terra, Senhor. E tudo que ela necessitar, Senhor, tudo que ela precisar, Senhor, que venha o suprimento dos altos céus, Senhor. Que o Senhor dê os recursos financeiros, materiais e espirituais, Senhor, para os seus pais, Senhor, terem sabedoria e discernimento e criarem essa criança nos teus caminhos, Senhor. E que toda semente, Senhor, que plantar nesse coração, Senhor, nunca se perca, como Deuteronômio 6, Senhor. Que as palavras sejam inculcadas no seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu Glória a Jesus. engrandecer. O irmão Manuel tem um anúncio sobre o top. Vem cá rapidinho, querido. Eu não vou dar os avisos aqui, porque os avisos já têm sido passados por e-mail, pelo WhatsApp. Mas este aqui é importante. Se trata de um evento fabuloso que nós teremos aí. Amém. Graça e a paz, queridos. Muito obrigado, pastor Marcos. Eu achei que não daria tempo. Precisa ter uma colinha aqui para falar rapidinho. Queria que você prestasse atenção, olhasse aqui para mim. Tenho muito pouco tempo para falar sobre isso, mas é de suma importância. Eu quero dizer para você nesta manhã que eu não vou falar sobre o seu candidato preferido, não vou falar sobre política, não. Eu vou falar sobre uma coisa muito importante para os pais. Você que é pai, qual a coisa mais importante da sua vida? Deixa eu responder para você. Seu filho. Não é verdade? Deus ele entregou o seu filho por você. E talvez, certamente, se Deus perguntasse se você entregaria o seu filho por amor da multidão, você não entregaria. Eu não entregaria. Meu filho é muito importante para mim. Meus filhos são muito importantes para mim. Você que é novo aqui na igreja, eu quero me apresentar. Meu nome é Manuel Carlos Júnior. Você pode chamar ou de Manuel, ou de Carlos, ou de Júnior. Eu e minha família estamos aqui para servir a você. Eu sou líder dos adolescentes. Nosso grupo de adolescentes é chamado TOP, Transtornando o Planeta, baseado em Atos 17:6, ao qual um jovem chamado Jason, ele foi preso e foi acusado de transtornar o mundo pelo amor do Evangelho. Sábado, dia 20/10, a gente vai ter o nosso culto de adolescentes chamado Conexão Top. Gostaria de convidar você, adolescente de 0 a 100 anos, todo mundo, toda a igreja está convidada para a gente estar aqui nos reunindo, conectando essa geração para transformar gerações futuras. Paralelo a esse evento, nós vamos ter um outro evento na nossa sala, no nosso espaço top, chamado Sou Pai de um Adolescente, e agora? Você que é pai de adolescente, você que conhece algum pai de adolescente, convide. A gente vai estar com a psicóloga querida Vanessa Cardoso. Eu queria agradecer a ela de coração, ao seu esposo. Amém?
vai estar com esse tempo disponível para estar ministrando os pais. Querido, se você não tem um tempo para tratar de assuntos concernentes ao seu filho, você tem um problema. Você tem um problema, nem que seja no futuro. Reserve esse tempo. Não diga ao seu coração agora, eu não tenho tempo. Reserve esse tempo para estar ali junto com a Vanessa, tratando de assuntos concernentes aos filhos de vocês. Você que é pastor, você que não é pastor, por favor, reserve esse tempo. Amém? Aleluia. Concernente ao top, a gente tem um projeto que a gente vai estar montando uma biblioteca para os nossos adolescentes. No grupo dos pais, a gente postou uma lista de, a princípio, 30 livros, mas está aberto a toda a igreja. Se você quiser doar um livro para um adolescente, a gente vai estar fazendo uma biblioteca, o qual eles mesmos vão tomar conta ali, vão estar emprestando esses livros para que ele possa ler, para incentivar a leitura. Eu gosto muito de ler, e eu ouvi uma frase do doutor Laí Ribeiro, que diz assim: quem não lê não pensa, e quem não pensa está fadado a ser sempre um servo. Amém? Então nós temos que ler, nós temos que conhecer. A Bíblia fala que o povo perece por falta do conhecimento. E no próximo domingo a gente vai estar aí a todo vapor com a livraria da igreja, o qual esses livros que estão nessa listagem vão estar sendo oferecidos na livraria. Toda a relação dos livros do CTMA também. No próximo domingo a gente vai estar já bem organizado a livraria da igreja. Pode nos procurar, amém? E que Deus abençoe você poderosamente. O nosso top, ele funciona todos os domingos, a não ser o domingo da ceia, após a palavra de oferta. Eu estou indo para lá. Tchau. Aleluia. Glória a Deus. Amados, abra a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. A apresentação dos novos membros nós faremos no final desta mensagem. Glória a Deus. Mas eu gostaria que você abrisse as Sagradas Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler a palavra do Senhor. Nós estamos dentro de um tema muito importante, que é sobre trabalho, sobre fundamentos, e a mensagem desta manhã será fundamentos do trabalho. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Pai eterno, graças te rendemos por esta palavra. E pedimos, Deus, no nome de Jesus, espírito de sabedoria e revelação em teu pleno conhecimento, para que tenhamos conhecimento e instrução das tuas sagradas escrituras, e assim possamos crescer e edificar nossas vidas. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Irmãos, por que é muito importante nós tratarmos de um tema como este acerca do trabalho? Semana passada, o irmão Ricardo pregou com muita propriedade a respeito destes pontos. E eu quero dar continuidade a esta ideia, a esta linha teológica a respeito do trabalho. O primeiro princípio que eu quero que você aprenda aqui comigo é que Deus é trabalhador. Diga comigo, Deus é trabalhador. Só as irmãs. Só os homens. Agora escute isso, Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele espera. O nosso Deus é um Deus que trabalha. Glória a Jesus, o nosso Deus é um Deus trabalhador. O próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então encontramos uma característica em Deus que não é apenas relacionado ao Pai, mas relacionado a toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles são trabalhadores, que eles gostam de laborar no serviço. O próprio acerca de Jesus, ainda acerca de Jesus, diz assim: e ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma,
e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Observe como a Trindade trabalha. Não apenas a Trindade trabalhava, a Trindade trabalhou. Não, ela continua, Deus continua trabalhando nos dias de hoje. Enquanto você dorme, Deus trabalha por você. Enquanto você dorme, Deus trabalha para você, a fim de que você seja abençoado nele. Amém? Portanto, a Bíblia afirma que Deus é um Deus de trabalho, que trabalha a favor daqueles que nele esperam e que continuará a trabalhar até os dias de hoje. Sim, o próprio Deus fica satisfeito com o resultado do seu próprio trabalho. Glória a Deus. Logo, Deus é favorável que o homem trabalhe assim como ele trabalha. Agora você está chegando aonde eu quero que você pense. Se Deus é um Deus trabalhador, se Jesus, o primogênito, também é trabalhador, Deus espera o quê? Que todos os seus filhos tenham o mesmo comportamento, tenham a mesma atitude. Glória a Jesus, amém? Por que eu digo isso, querido? Nós vamos ver isso aí. Então, este raciocínio é o que é compreendido aqui nos versículos que nós lemos, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus criou o homem, Deus tomou esse homem, colocou no jardim do Éden, e ele colocou para uma função. Que função é essa? Lavrar, cultivar. Uma outra versão diz trabalhar e guardar a terra. Digo para o teu irmão, você está neste mundo, Deus te colocou neste mundo para que você trabalhe, aleluia, glória a Deus. Deus cria o homem para que este pudesse trabalhar na terra. O texto denota intenção e propósito para cultivar, para guardar, para lavrar, para guardar, para trabalhar, para guardar. Observe que existe aqui uma dupla função. Esta função é que você venha laborar, que você venha realizar, que você venha produzir, frutificar, empreender. Todas estas ações denotam trabalho em prol de um propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida só acontece quando você trabalha a favor dele. Observe que Deus, ao colocar o homem na terra, Deus o abençoou e disse: sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os animais. Observe que a bênção de Deus só é liberada a partir do momento em que o homem entra em ação para produzir algo para Deus. A bênção acontece em um estado em que o homem exerce uma função de serviço. Então, queridos, nós estamos entendendo aqui um princípio vigoroso. Esse princípio vigoroso é que a bênção de Deus só ocorre quando eu trabalho. A bênção de Deus só acontece quando eu estou de acordo com o projeto de Deus, que é trabalhar na terra, que é produzir essa terra, que é elaborar essa terra, que é operar certas coisas. A bênção de Deus acontece quando o homem está em linha com o propósito de Deus. E esta linha, este alinhamento de propósito é quando o homem está em serviço. Oh, glória! Glória a Deus! Sendo assim, o perfil de um homem de Deus é ser trabalhador. Aleluia! Trabalhador. Não folgado. Trabalhador, não escorado. Trabalhador, prestativo. Quando Deus observa alguém com esse comportamento, diz assim: esse é meu filho, sobre esse eu vou abençoar. Glória a Jesus. Ele está em linha com o meu propósito. Eu coloquei o homem na terra para trabalhar. Se ele está trabalhando, então ele está debaixo da minha bênção. Glória a Deus. Por que eu digo isso, querido? Porque nós temos que romper
romper com aquela cultura existente na nossa sociedade, de ficar escorado, tirar o melhor proveito possível vendo os outros trabalhar. Não, isso é demoníaco, isso é do Satanás. Deus chama o homem para produzir algo. A Bíblia diz isso, ele só colocou o homem na terra para produzir. A Bíblia diz que ele trabalha até hoje. Ele é um Deus que trabalha a favor do que nele espera. Então Deus espera que nós venhamos laborar nesse serviço. E é muito interessante porque se eu seguir esse mesmo conceito, e eu pegar, por exemplo, o exemplo de Paulo, o exemplo de Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, olha o que Paulo diz, trabalhei muito mais do que todos eles. Trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Glória a Jesus. O que o texto nos ensina? Ensina que Paulo era trabalhador. Que Paulo era mais que trabalhador. Ele trabalhou mais que outras pessoas. Mas ele tinha um entendimento que por mais que ele trabalhasse, ele não trabalhava na sua força, ele trabalhava debaixo de uma graça estabelecida por Deus na sua vida. O que eu quero dizer, meu irmão, que há uma bênção para ser acionada, há uma bênção para ser liberada, há uma bênção para dar start na tua vida, há uma bênção para ter aquela ignição na sua vida. Esta bênção acontece quando você coloca as mãos no trabalho. A partir do momento que você coloca a sua mão para trabalhar, então a graça começa a fluir. Deixa eu explicar. É como um motor de automóvel. Ele está ali, tem todas as engrenagens para funcionar. Mas se você não der partida, ele não anda. E debaixo desse motor tem aquele óleo, o óleo da lubrificação, que representa aqui nesse contexto a unção. A unção só se move se as engrenagens, se a roda dentada e as engrenagens se mover. Então você precisa mover para que esse óleo comece a funcionar dentro de você. Para que esta extraordinária graça que estava sobre Paulo funcionasse, era necessário que ele começasse a trabalhar. E quanto mais você exerce, mais graça de Deus, mais unção de Deus, mais bênção de Deus, mais prosperidade de Deus está sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Paulo também dá um outro requisito, uma outra recomendação. 2 Timóteo 2:3-7. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador ou o trabalhador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O que ele está dizendo aqui, amados? Ele está dizendo que nós temos que lutar segundo as normas, trabalhar segundo as normas, trabalhar segundo regras estabelecidas na sociedade, regras estabelecidas por Deus. Glória a Jesus, amém? O apóstolo Paulo era um homem trabalhador e ele trabalhava de acordo com os padrões necessários para ser um bom profissional. Trabalhar dentro das regras não significa só o cara chegar, bater o cartão e achar que está tudo pronto. Bom, bati meu cartão agora às 8, só falta concluir meu cartão lá pelas 5 da tarde e pronto, eu sou um bom trabalhador. Não, meu irmão, isso é só o começo. É só o começo. Existe uma norma de procedimento, existem padrões dentro do teu trabalho, dentro do teu serviço, que você precisa trabalhar segundo estas regras, para que seja reconhecido como um bom profissional. Aí sim, a graça de Deus é liberada sobre a sua vida. Glória a Deus. Somente através do trabalhar legítimo é que Deus pode compensar com sua graça, fazendo que tudo prospere nas mãos daquele que trabalha. Na tua mão há poder para a liberação de bênção. Mas esta liberação só acontece quando você trabalha com ela.
quando você elabora esse serviço. Deus quer multiplicar a sua graça através daquilo que você realiza por meio do seu trabalho. É necessário, portanto, que você venha trabalhar para que a graça de Deus se multiplique em riquezas e bênçãos extraordinárias. Sem trabalho, não há bênção. Sem exercício de produção, não existe graça. Pouco trabalhar, pouca graça. Muito trabalhar, muita graça. A graça é proporcional ao quanto você elabora, ao quanto você executa. Posso ouvir um amém? E eu quero falar então aqui alguns princípios espirituais importantes para que você venha prosperar no seu trabalho. Deus estabeleceu certas regras que são espirituais, embora concernentes ao trabalho. São regras importantes para que você venha se beneficiar desses princípios, que foram liberados, que foram decretados por Deus. Romanos 4,4 diz assim: ora, aquele que faz qualquer obra, não é lhe imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Se você trabalha, você tem direito de receber. É o que a Bíblia diz. Amém? Se você trabalha, você tem direito a receber. Há um princípio espiritual nisso. Então, tudo que você faz, quer seja para Deus, quer seja para os homens, se você fizer de coração, no mundo espiritual existe um crédito para você. Ah, você não entendeu. Tudo que você faz, quer seja para Deus, para os homens, se você faz de coração, com a legitimidade das Sagradas Escrituras, lá em cima existe um bônus para você. Existe um crédito. E aquilo está colocado em seu crédito. Glória a Deus. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Diga comigo assim: segundo o meu próprio trabalho. Então, quanto mais você trabalha, mais crédito você tem. Quanto mais você elabora, mais serviço você executa, mais crédito, mais bônus é depositado na sua conta. Porque não é eu, não somos nós, não é o patrão, não se trata de homem, se trata de Deus que vê você cumprindo com a ordem primária, Gênesis 2,15, na tua vida. Está cumprindo com Gênesis 2,15? Tem bônus lá em cima. Não está cumprindo com Gênesis 2,15? Você que foi criado para trabalhar, não cumpre com isso? Então não tem bônus lá em cima, porque Deus é justo. O primeiro princípio atribuído aqui é que aquele que trabalha tem recompensa. Diga assim: há uma recompensa. Conforme aquilo que eu trabalho. Isto é dado como garantia, segundo aquilo que ele trabalha. Ele vai receber justa compensação. Agora preste atenção. Olhai por vós mesmos, diz o apóstolo João, 2 de João 1,8, para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebeis plena recompensa. Agora preste atenção. João, em se tratando destas leis, desses princípios do trabalho, ele diz que existe uma plena recompensa. Ora, conjectura comigo, se há uma plena recompensa, é porque talvez exista uma recompensa pela metade. Se João fala de um galardão completo, é porque há um galardão que não é completo. Se João fala que alguns recebem justa recompensa, plena, completa recompensa, é porque fala que alguns não recebem na totalidade. E por que alguns não receberiam na totalidade? Isso é muito importante. Porque não trabalham como se espera. Porque não luta segundo as normas. Irmão, Deus é justo. Deus não brinca em serviço. Agora pensa comigo. Imagina você como patrão. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são donos da sua própria empresa. Você como dono da sua empresa, dono do seu próprio negócio. Você tem 2 funcionários. Nesses 2 funcionários você tem um que é cristão, ou que pelo menos se diz ser cristão, e um que não é cristão. E você diz assim: olha, vamos fazer esse serviço, vamos trabalhar aqui, vamos executar essa tarefa. E o que não é cristão, embora não sendo cristão tenha uma ortopraxia, ou seja, tem uma prática correta, ele começa a trabalhar,
fecha os olhos, baixa a cabeça na bancada e trabalha, cumpre com a sua meta. Porém, aquele que se diz cristão, se auto-intitula cristão, não, o meu patrão aqui, ó, é faixa, ó. Esse aqui, sabe como é que é, né? É irmão. Aí ele vai lá, trabalha, coça a cabeça, trabalha um pouquinho, vai no banheiro, trabalha um pouquinho, e assim vai levando a vida, né? Você sabe o que eu estou falando. Você deve conhecer pessoas assim nessa terra. Você, como patrão, a quem recompensaria? O crente ou não crente? Você recompensa aquele que trabalha, não importa a sua profissão de fé, porque isso tem a ver com justiça, amém? Não com apadrinhamento, tem a ver com justiça. Deus é assim. A Bíblia diz que Deus coloca o sol sobre os injustos e sobre os justos. O sol que Deus libera para abençoar está sobre todos, mas Deus, por ser justo, Ele tem que galardoar aquele que luta, aquele que trabalha segundo as regras. Por que nós estamos entrando nesta verdade espiritual? Porque, infelizmente, tem muitos que se dizem cristãos, mas não conseguiram se apropriar destas bênçãos no tocante ao trabalho, porque não aprendeu a andar segundo os princípios. Uau! Glória a Deus. O contrário também é um princípio espiritual. Quem não quer trabalhar não pode ter bênção de Deus para prosperar. Não sei o que digo, é o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3, de 10 a 12. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandávamos, isto é que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Paulo dizendo isso. Porquanto ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Estes tais, porém, mandamos, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Glória a Deus! Então, meu amado irmão, o que nós encontramos aqui nas Sagradas Escrituras? Encontramos que Deus abençoa quem se esmera. Deus abençoa quem se posiciona segundo os princípios da palavra de Deus, segundo o próprio caráter de Deus e trabalha. Glória a Deus, estas características. Agora, aqui nós lemos um texto que já existia lá em Tessalônica. Lá em Tessalônica já tinha gente assim, irmão. Isso não é coisa de hoje, não. De certas pessoas que tentam desfrutar daquilo que não trabalhou. Já viu pessoas que tentam desfrutar do que não trabalhou? Deus considera esta prática inadequada. E parece que nesses últimos dias, muitas pessoas tentam burlar essa verdade espiritual. Isto é, presumem que podem prosperar sem trabalhar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí entra um ponto na educação familiar. Muitos pais são responsáveis pela indolência dos filhos, porque não ensinam os filhos a trabalhar. Amém? Nós estamos vivendo uma época, irmão, pela primeira vez na história, primeira geração na história, os filhos são 30% mais pobres que os pais. Eu tenho dados, eu mostrei para o presbitério isso. Por quê? Porque os pais trabalhavam e os filhos agora estão escorados às custas deles. Até quando você vai ficar vivendo às custas do seu pai? Até quando? Amém? Eu vou pregar uma hora dessa sobre a águia voeja sobre os seus filhotes. Você vai ver como é que é bom esse negócio. Aleluia. Está na hora de você tomar posicionamento de homem e não mais de menino, porque o menino fica na casa, o homem monta a sua própria casa. Aleluia. Está na hora de você construir a sua herança, não ficar esperando a herança dos pais. Tem muita gente que quer ser próspero, esperando o pai morrer e assumindo a casa. Eu não sou dessa época. Sou da época que o pai dizia assim, agora está na hora de você casar, está na hora de você fazer a vida, construir a tua casa, comprar um terreno, fazer, e vai seguir a tua vida. Mas tem gente que já está quase se aposentando, esperando o pai morrer para tomar a herança. Não pode, irmão. Isso não vem de Deus, isso vem do maligno. Porque o Deus que nós conhecemos é um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Agora,
Presta atenção. 1 Coríntios 9:17. E por isso, se faço de boa mente, Paulo dizendo acerca de trabalho, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Se determinado trabalhador faz as coisas de má vontade, o mesmo receberá uma recompensa dentro dos critérios dessa má vontade aplicada. Já viu aquela coisa? Você diz para o empregado, fulano, faz tal coisa. Cara, e aí ele fica ali se enrolando. Aquilo que você sabe que podia fazer em 15 minutos, ele leva 2 horas para fazer aquilo. E aí o patrão que vê aquele negócio, ele diz assim, esse fulano, para não dizer outra coisa, esse fulano, ele não merece o salário que ele ganha. Porque ele não trabalha para merecer. Ele tem emprego, ele não quer trabalho. Ele quer emprego, não quer trabalho. O próprio patrão olha para aquele valor, para aquele salário, ainda que seja o mínimo, entrega o mínimo com desgosto. Porque ele não mereceu. E aí ele pega aquele mínimo dado por desgosto, e aquilo evapora na mão dele. E ele olha assim, pastor, ora por mim, porque tem um devorador na minha vida. Primeira pergunta, você é dizimista? Começa por aí, né? Mas amém. Porque faz de má vontade. A Bíblia diz que aquele que faz o serviço de má vontade, ele apenas recebe uma retribuição. Ele não recebe bênção completa, como nós lemos lá em João. Amém? É por esta razão que muitos cristãos não são prósperos em seus trabalhos. Porque os mesmos trabalham de má vontade, assim dão mau testemunho a respeito de sua fé em relação aos seus patrões. Isto afirmo com muita autoridade. Há muitos cristãos que não são prósperos porque trabalham dando mau testemunho de seu serviço e fazendo de qualquer jeito. Não é o exemplo da Bíblia. O exemplo da Bíblia é o exemplo de José, porque José gostava de trabalhar. Quando José colocava a mão no serviço, aquilo prosperava. Jacó era um homem que ainda não era cristão, mas queria e se posicionava por trabalhar. E ele trabalhou a respeito das ovelhas, das cabras do seu sogro Labão. Por isso Deus prosperou. Amém? Quer sejam as tuas cabras, quer seja o teu trabalho, quer seja o trabalho de Labão, de um homem que não conhece a Deus, faça como se fizesse para Jesus. Esse é o princípio bíblico. Glória a Deus. Aleluia. E é por essa razão que muitos cristãos, na maioria do tempo, se encontram desempregados, estão longe da promessa de realmente serem prósperos em seus trabalhos. Isso é uma coisa que nós temos que ver. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre o estado de ânimo com que devemos trabalhar. As Sagradas Escrituras nos ensinam a trabalhar como se fosse para o Senhor. Diga assim, trabalhar como se fosse para o Senhor e não para homens. Eu vou dar na Bíblia, está lá, Efésios 6, de 5 a 8. Vós servos, obedecei o vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Uau! Como a Cristo, de acordo, assim como você trabalhasse para Jesus, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Isso aqui é tremendo. Esta palavra aqui é gloriosa. Sabe por quê, amados? Porque mostra muito o aspecto do dia a dia do trabalhador. Tem trabalhador que trabalha como que agradando o patrão. Enquanto o patrão está enxergando, ele está lá. A bancada dele está uma maravilha, né? Enquanto o supervisor está ali na área, ele está produzindo. O supervisor dá uma saidinha, pronto, né? O gato sai e os ratos tomam conta. Aí fica daquele jeito. Aí quando está chegando a hora do patrão ou do supervisor chegar, ele começa a trabalhar de novo. Irmão, esse aqui é irmão desse. O patrão sabe o quanto você pode produzir numa tarde, num dia. Ele sabe quando o cara é escorado, quando não é escorado. Ele não precisa estar vendo, basta olhar para a produção no final do dia.
Você está entendendo? Mas Paulo já dizia que existiam pessoas assim. Porém, ele nos dá um bom exemplo. Aqueles que servem ao patrão como se servissem a Cristo. E é esse o entendimento. Irmão, você não tem um patrão não cristão. Ainda que você trabalhe para ele, você na verdade tem um patrão que é Jesus. Porque é ele que te colocou na terra em Gênesis 2,15 e te mandou trabalhar. Não foi o patrão é apenas o intermediário. É apenas o agente que vai proporcionar um serviço para você, mas o teu legítimo patrão é Deus. Então, quando você entra no serviço, e quando você entende, esse serviço eu não estou fazendo para homens, eu não estou fazendo para empresas, eu não estou fazendo para A, nem para B, nem para C, eu estou trabalhando para Jesus, então eu vou fazer e vou dar do meu melhor, porque é uma forma de cultuar a Jesus, mesmo que o teu patrão não recompense direito. Deus, que recebe o teu trabalho como gratidão, Ele irá te recompensar. Ah, isso aqui é espiritual. Ah, você tem que entender esta verdade. Isso é uma grande revelação. Deus utiliza pessoas deste mundo para compensar o nosso serviço. Pastor, mas eu trabalhei anos servindo um fulano lá e o cara era jogo duro, era difícil. Era uma luta tirar um centavo dele. Tá, meu irmão, mas você não trabalhou para ele. Você trabalhou para Deus. Estava na mão de um homem ímpio? Não te preocupa. Deus estava vendo. No tempo oportuno, tudo aquilo que você semeou ali de gratidão, de cortesia em Deus, um dia Deus vai abrir uma porta, e de repente você sai daquele trabalho, aí não é uma porta, é uma janela, abre um negócio gigantesco na tua frente para você tomar posse e entrar, e você diz, meu Deus, o que aconteceu? Havia crédito lá em cima. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Havia crédito lá em cima. Quando temos esse entendimento de que é para Jesus que você trabalha, então estamos confiantes de que Deus nos dará o nosso salário. Aleluia! É Ele que nos colocou neste mundo para lavrar e para guardar a terra. É nesta grande revelação agora podemos entender promessas estabelecidas nos versículos. Portanto, meu amado irmão, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Olha para o teu irmão e diga assim, no Senhor o teu trabalho não é em vão. Deus te dará a recompensa. Deus te dará a recompensa. Deus te dará a recompensa. Você está acumulando lá em cima. No tempo certo, no tempo oportuno, na hora imediata, quando mais você precisar, a bênção é liberada com juros e correção monetária, porque Deus é um patrão, mas também é pai para com aqueles que nele trabalham. Outra verdade espiritual, eu quero que você abra comigo. Eu já preguei isso aqui, está em finanças aqui, nas ofertas. 1 Coríntios 9, 9 e 10. Para que tenhamos êxito no nosso trabalho, devemos trabalhar com esperança. 1 Coríntios 9, 9 e 10 diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado de bois? Ou não diz certamente por nós? É certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Eu preguei sobre lavar e debulhar, mas eu quero falar só da esperança neste momento. Irmão, se você vai trabalhar, você tem que trabalhar com fé. Você tem que ter o mínimo necessário de fé e esperança para imaginar que aquele teu trabalho vai dar fruto. O mínimo necessário. Eu não posso pensar em fazer um serviço, eu vou fazer um serviço aqui, eu vou mexer nesses fios, mas eu sei que não vai dar certo. Já não vai dar certo, porque você não trabalha com esperança. Ao você elaborar qualquer coisa no seu trabalho, fazer qualquer coisa, qualquer atividade no seu trabalho, você tem que fazer com fé.
Diga assim: trabalhar com fé, trabalhar com esperança. A esperança de que eu vou ter a recompensa, glória a Deus, que eu vou ter o resultado desta recompensa. Assim, a esperança com que trabalhamos a respeito de nossos resultados demonstra a fé necessária para que aprendamos em Deus através das experiências espirituais que Ele nos dá no serviço. Irmão, já percebeu que todo trabalho, pessoal que trabalha aqui, amém? Todo mundo que trabalha aqui, glória a Jesus, está me ouvindo? Todo dia você tem um empecilho do dia. Quem é que pode dizer assim: eu posso entrar no meu trabalho tranquilo, descansado, porque eu sei que vai sair tudo bem? Já começa que você sai na rua, descobre que tem uma maratona ali, você não pode andar. Começa por aí. Eu vou dizer depois quem é o culpado disso, aleluia. Já começa travando aí, já trava na saída. Já tem um empecilho na saída. Aí você entra no trabalho, é encrenca, é rolo, é complicação, é burocracia, é impedimento. E você diz: meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Sabe por que Deus permite o empecilho de todos os dias? Para que você aprenda a vencê-los em fé. Porque se você não tivesse empecilho, e se teu trabalho fosse só coisa boa o tempo todo, meu irmão, você não cresceria na fé, você não teria experiência com Deus. Então, às vezes, tem que ter aquelas tranqueiras que parece que não vai dar entrada no final do mês, mas daí você ora e a entrada vem, você paga as contas. Experiência de fé. Tem aquele negócio que parece que ali o tampão não fecha direito, mas você insiste e aí funciona. Você tem perseverança de fé. Deus usa as atividades, Deus usa os empecilhos, Deus usa as complicações na tua vida para forjar em você um caráter de guerreiro. Um caráter destemido, um homem, uma mulher que não se intimida na primeira luta, na primeira resistência, na primeira oposição, mas um homem e mulher que entendeu que Deus te colocou ali e Ele é responsável para te abençoar. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Trabalho não tem oposição, trabalho tem ferramentas que aprimoram o meu caráter.